de número 37. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo de número 37. Louvado seja Deus. Vou ler a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E estas são a geração de Jacó, sendo José 17 anos, e apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E José trazia uma mau fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque o filho da sua velhice fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, o aborrecia, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe: ouve, e peço-vos este sonho que tenha sonhado. E eis que estavam atando molho no meio do campo, e eis que meu molho se levantou, e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam perante ao meu molho. Então disse-lhe os seus irmãos: tu poderás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborrecia por seu sonho, por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Versículo 18. E viram de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matar, e disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Querido e amados irmãos, esse texto bíblico que acabamos de ler narra uma linda história de um homem, ou não dizer, de um jovem chamado José. José era filho de Jacó. José convivia com seus irmãos dentro de casa. José tinha aquela convivência dentro da sua casa. Mesmo José, sabendo que estava rodeado pelos seus irmãos e pelo seu pai Jacó, a Bíblia diz que José era diferenciado. A Bíblia diz que José tinha um grande temor. A Bíblia diz que José não aceitava nada de errado. A Bíblia diz que José era o filho querido de Jacó. Por isso criava um ciúme. Por isso criava uma perseguição. E a Bíblia diz que um certo dia os seus irmãos foram apacentar as ovelhas, e seu pai Jacó convidou José e disse: José, vem até aqui, meu filho,
vá aonde estão os seus irmãos, entregue um recado a eles, vá olhar como eles estão lá. E a Bíblia diz que José não escondia nada do seu pai. Tudo que os seus irmãos faziam, José contava. Tudo que os seus irmãos faziam, José não deixava passar. E aí causava um ciúme dos seus irmãos e uma inveja. Ei, os quero nesta hora pregar subordinada ao tema: não conte os seus sonhos para ninguém. Não conte os seus sonhos para ninguém. A Bíblia diz que José conta o sonho dele para os seus irmãos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu não estou falando de amigo, eu não estou falando de colega, eu estou falando de irmão de sangue que entregou o seu próprio irmão, aleluia, e vendeu ele para Potifar, e vendeu ele para os ismaelitas. E a Bíblia diz, irmão, que José foi até onde os irmãos estavam, e quando chegou lá, antes de chegar, a Bíblia diz que seus irmãos diziam: ei, lá vem o sonhador. Apontava e dizia e julgava: ei, lá vem o sonhador. José era julgado por ser sonhador. Ei, não conte o seu sonho a ninguém. O seu sonho é com você e Deus. Não conte, não conte, aleluia. Não revele os seus sonhos para ninguém. Meu Deus. O mal de José foi ter contado o sonho dele para os seus irmãos. Tem sonho que Deus revela e você tem que ficar para você e Deus. Não conte os seus sonhos a ninguém. José contou o sonho aos seus irmãos. José não poderia imaginar que teria uma traição dos irmãos de sangue de José. José confiou. José acreditava que passando o sonho para os seus irmãos, nada poderia acontecer. Não conte os seus sonhos para ninguém. Aleluia. José, quando se apresentou diante do seu pai Jacó, ele disse: vai até Siquém, e ao chegar lá, observa como os seus irmãos estão. José foi, obedeceu o seu pai Jacó, e a Bíblia diz que ele foi até os irmãos, aonde os irmãos estavam. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz, irmãos, que ele chega e os irmãos começam a julgar e dizer: lá vem o sonhador. Julgando José porque ele sonhou, julgando José porque ele teve um sonho dado por Deus, uma revelação de Deus para a vida de José. Mas os irmãos com inveja, os irmãos perseguindo, disse: lá vem o sonhador. E o sonhador se aproximou, e o sonhador chegou. E quando José chegou perto dos seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos estavam com a intenção de matar José, estava com a intenção de levar ao seu pai Jacó uma notícia negativa, uma notícia em dizer que José estava morto. Os seus irmãos planejaram a sua morte, mas o irmão mais velho de José disse: não, não podemos matar o nosso irmão, não podemos sujar nosso irmão, as nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E José
chega até os seus irmãos e eles, com inveja, pegaram José, colocaram ele dentro de uma cova, e aquela cova estava vazia, aquela cova não estava com água. Se tivesse com água, seria difícil até José sobreviver, mas eu creio que mesmo com água na cova, Deus tiraria José dali, porque Deus tinha promessa na vida dele. E a Bíblia diz que quando ele está dentro da cova, passa por ali os ismaelitas, e ele disse: vamos vender José. E venderam José como escravo para os ismaelitas. Levaram José, e quando chegou, venderam José a Potifar. Foram duas vendas feitas aqui. A primeira para os ismaelitas e a segunda para Potifar. José é vendido. José agora começa a servir dentro daquela casa. José agora começa a entender o que estava acontecendo. Levantou-se calúnia contra ele. Todos sabem o que aconteceu ali, naquele lugar. Mas José não abaixou a cabeça. Por ser acusado pela esposa de Potifar, ele agora é lançado dentro do calabouço, dentro de uma prisão. Prisão essa, prisão fria, aonde ele se encontrava dentro daquela prisão, com pessoas que não era agradável. Mas José foi para a prisão. José foi colocado dentro daquela prisão. Mas o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E eles ficaram preocupados. José revela o sonho dos dois. Disse que um iria morrer e o outro iria voltar para o cargo que ele tinha perdido. E a Bíblia diz, irmão, que José chega para o copeiro e diz: quando você estiver lá, após 3 dias, você chega e lembra-se de mim. E a Bíblia diz que o copeiro lembrou, porque estava decorrendo naquele lugar, e pelo sonho que eles tiveram, que Faraó teve, a Bíblia diz que o copeiro lembrou de José. O copeiro teve um sonho, contou a José, José revelou, e o copeiro agora, depois que está na posição que tinha perdido, lembrou de José na prisão. José é chamado, José é elevado até Faraó. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele revelou os sonhos de Faraó. Ele contou o que estava prestes a acontecer. E ele deu ouvido a José, por José ter revelado o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Ele ouviu atentamente o que José falou. E a Bíblia diz que José agora torna-se governador do Egito. José agora tem uma nova tarefa na sua vida. José agora tem um novo rumo na sua vida. Aquele que era chamado de sonhador, agora é governador do Egito. José governa o Egito. José sacia a fome lá no Egito. E agora, seus irmãos
seu pai, sua mãe, começa agora a passar por situação difícil. Começa agora a passar necessidade. Seus irmãos agora começam a sentir a dificuldade que cercou toda a sua família. E agora seu pai Jacó pede que os seus irmãos, até então os irmãos não sabiam que José já era governador do Egito. Abro o parente e fecho o parênteses aqui. Não conte os seus sonhos para ninguém. Ei, deixa eu repetir. Não conte os seus sonhos para ninguém. José governa o Egito, organiza tudo ali, e os seus irmãos vão até o Egito pedir comida. José recebe os seus irmãos. José ali naquela hora trata bem os seus irmãos. Em alguns momentos José, ele é duro nas palavras. E os seus irmãos teve que deixar um e voltar para casa sem nenhum dos seus irmãos lá com José, o governador. E um disse: o que diremos ao nosso pai quando chegarmos lá? José disse: deixa Benjamim, deixe ele aqui. Não, Benjamim não. Mas deixaram ele e foram até o seu pai, voltando para casa com as comidas, com os alimentos. E ao chegar em casa, perguntaram: onde está Benjamim? Onde está o meu filho? E o filho teve que ficar lá. Aí se reuniram todo mundo, tempo passou e eles voltam até o Egito. E quando chega no Egito, é uma parte que me chama muita atenção. Ele se aproxima de José. E José agora vai fazer o momento da revelação. José agora chega para os seus irmãos e diz uma palavra que está gravada, que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando ele olha para os seus irmãos, diz: ei, eu sou José. Deixa eu repetir de novo. Eu sou José. Aleluia, glória a Deus. Ele se revela para os seus irmãos, e ali eles entram naquela emoção, naquele choro. Estava tentando acreditar o que estava acontecendo ali. E José disse: eu sou José. Ei, foi o próprio irmão de sangue de José que o traiu, que o invejaram, que o perseguiu. Por quê? Só porque contou um sonho. Eu dei o tema desta mensagem para você que está em casa, para você entender que quando se trata de um sonho de Deus para a sua vida, muitos não querem que você chegue até o seu objetivo. Tenta de todas as formas tentar lhe atrapalhar. Mas ei, você é um sonhador. Deixe que te chamem de sonhador. Deixe que diga: olha, lá vem um sonhador. Eu tenho um sonho, você tem um sonho. Todos nós que estamos aqui, pastor, tem um sonho. Creia somente que Deus vai realizar o desejo que almeja o seu coração. Creia somente que Deus vai realizar o seu sonho. Você vai chegar aonde você tanto quer.
Você vai chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Olhe para o seu irmão, onde você está em casa agora, diretamente nessa transmissão. Você é um sonhador. Israel amava José mais do que todos os seus irmãos. O motivo da humilhação de José é porque ele trazia mal notícia ao seu pai. É porque ele era filho da velhice de Jacó. É porque ele era o filho preferido do seu pai. É porque ele tinha um sonho. Quando José foi humilhado e foi vendido como escravo aos ismaelitas por 20 moedas de prata, preço de escravo. José estava naquela prisão, por fim, esquecido. Porém, o Senhor era com ele, aonde ele estava. Muitos tentam desanimar você, para tentar entristecer você, para você não chegar a lugar nenhum, mas Deus tem promessa na sua vida. Deus te chamou, faça a obra do Senhor. Deus te chamou como levita, como pregador do Evangelho. Prega a palavra. Aonde você chegar, você tem sonho. Deus vai realizar seu sonho. Levanta onde você está desta cadeira. Deus quer te colocar você no seu devido lugar. E aonde você almeja chegar, Deus vai te colocar. Seja um sonhador ou seja chamado de sonhador, porque os irmãos de José disse: lá vem o sonhador. E o sonhador foi vendido. Mas o que me chama a atenção nesse texto bíblico, pastor Márcio Calheiro, é porque eles mataram um carneiro, melaram a sua túnica com sangue e pegaram a túnica de José e disse: eu vou dizer ao meu pai que uma besta fera o matou. Mas o que me acha interessante aqui é que Jacó conhecia o que era sangue de cordeiro e o que era sangue de ser humano, porque Jacó poderia dizer: ei, esse aqui não é o sangue do meu filho, esse aqui é sangue de cordeiro, cadê o meu filho? Mas Jacó, quando teve a notícia, se agarrou com a túnica, começou a chorar, começou a sentir a falta de José. Mas olha a capacidade, pastor Márcio. Como é que os irmãos, ei, olha aqui para mim, os irmãos de sangue, não é colega não, não é amigo não, é irmão de sangue, que venderam ele, mataram um carneiro, um cordeiro, e levaram até o seu pai e disse: está aqui, só sobrou a túnica de José. A túnica dele era diferenciada, a túnica de José era diferente. Mas quando ele olhou e disse: olha aqui a túnica do seu filho José. Os irmãos enganaram o seu pai. Os irmãos usaram de traição com o seu pai. E o seu pai acreditou na versão deles ali. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar, já estou terminando. Deixa eu te dizer uma coisa. Não conte o teu sonho a ninguém. Não conte o teu sonho a ninguém, porque Deus tem um propósito para com a tua vida. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.